No ar, os sons, as imagens, os movimentos, as pessoas e as cores de todas as artes. O Ministério da Cultura e o Grupo Curimbaba apresentam Da Cor da Cultura. Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil, da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Seja bem-vindo ao Da Cor da Cultura na nossa terceira temporada. Nosso programa surgiu para registrar e divulgar o artista de Poços de Caldas e também alguns artistas que passam por aqui. Se você quiser, dá uma olhadinha em tudo que já aconteceu no Da Cor da Cultura e ver a forma como nós conseguimos registrar o nosso passado, é só ir lá no nosso canal do YouTube. Lá nós deixamos alguns vídeos que nós consideramos com muito carinho o inventário do fazer artístico e cultural aqui de Poços de Caldas. Agora nós queremos ver o que aconteceu de mudança no cenário cultural da nossa cidade nesses 2 anos em que ficamos sem gravar. Nós iniciamos fazendo uma visita, revisitando alguns artistas que haviam participado de programas anteriores, dos lançamentos das temporadas anteriores, para ver o que aconteceu na vida deles nesse período, como que está o presente deles, para também saber o que aconteceu de mudança, se houve alguma intervenção do programa do Da Cor da Cultura no fazer artístico-cultural deles, principalmente na divulgação do trabalho deles, né, que é uma das nossas missões. Então vocês vão ver um pouquinho da fala sobre tempo, sobre mídia e sobre mudança da Vanessa da revista Opaua, do Geninho, escultor, e também o William de Oliveira, escritor. Com vocês, Da Cor da Cultura. O bacana de ter sido convidado pelo Da Cor da Cultura para falar sobre a revista foi, assim, realmente parar um pouco nessa correria toda e analisar o progresso da revista impressa. Porque quando vocês convidaram a gente estava aí com 2 anos de revista online e 1 ano de revista impressa. Então a gente, assim, era muito bebezinho. Não que a gente não seja, né? Mas a gente ainda era muito imaturo no mercado e mesmo assim a gente acreditava muito no jornalismo de base, que foi o que fez a gente crescer nesses 5 anos. O vídeo, aquele primeiro programa, né, da Cor da Cultura, para mim foi muito bom, porque ele foi a abertura do meu blog, bem dizer, né? Eu, através dele, eu usei o trabalho do vídeo como um chamativo para mostrar o meu trabalho, para mostrar para meus amigos da internet o que eu faço, na verdade, como é o meu ateliê, como foi a minha casa, como é que eu elaborei os meus trabalhos, né? Então eu fiquei muito mais conhecido profundamente por quem me conhecia às vezes só por um bonsaizinho, uma esculturinha, né? Então abriu um leque muito grande, a repercussão foi muito boa. E eu utilizei de todas as maneiras que eu pude. Eu pus ele no blog, eu pus no Facebook, né? Eu mandei para os meus amigos, né? Eu mantenho ele até hoje, vira e mexe eu relembro ele, né? Porque é uma matéria que eu tenho de propaganda, né? Se não, é das únicas, né? Se a gente for fazer um paralelo de 4 anos para cá, eu acho que eu mudei demais, assim como todas as pessoas devem ter mudado demais. Eu não me considero diferente de nenhuma delas, acho que a gente tem mudado muito. Eu vivo tentando reler o que eu escrevo, né? Então, assim, passado tantos anos, assim, por exemplo, do primeiro livro, que é o Editoriais do Hora da Verdade, que é esse aqui, que está aqui, que foi escrito em 2008, para o último livro, que é esse aqui, que é o Crônicas da Vida Privada, as transformações são inúmeras, né? A mudança, até a minha mudança estética, ela é muito clara, que eu falo que a revista ela me deu muita vida, ela me dá muita vitalidade, ela me dá muita vontade de crescer, de correr atrás. Então, nesse tempo, a gente começou a enxergar o projeto com uma dimensão bem maior do que ele se apresenta, né? Nesse período, até no vídeo lá eu falo que um dia eu ainda vou ter uma portinha no centro, é muito legal isso. E realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente alugou uma portinha no centro, a gente foi para Expedicionários, a gente pegou uma garagem
e essa garagem, a porta abria até para fora. Então, assim, isso mostra o poder da minha palavra nesse sonho, assim. A gente ficou lá por 6 meses, mais ou menos, e aí apareceu a Casa Opal de Comunicação. Quando a gente faz um programa e a gente vai para a mídia, o que acontece? Automaticamente a gente tem um retorno de uma visão melhor do nosso trabalho, porque na verdade o escultor ou o artista em geral, ele é uma pessoa solitária. Né? Eu sou igual um tatu que trabalha dentro de um buraco. Né? Então, raramente eu tenho tempo de sair daqui para mostrar o meu trabalho para os outros. Né? Quem tem a oportunidade de vir conhecer, vem ver meu trabalho, a gente põe alguma foto ou outra na internet, mas o trabalho em si ele fica sempre muito obscuro, por falta, muitas vezes, dessa oportunidade de você mostrar o que a gente faz. Existem coisas que eu leio de 2008 que eu falo, nossa, parecia que eu era, assim... Eu acho que a gente tende tudo no ou, né, no talvez, a escrever melhor, a fazer melhor o que você fazia se você continuar fazendo, né? Acho que todos nós profissionais de qualquer área, com o tempo, parece que você vai aprimorando mais, porque você vai descobrindo mais seu estilo, seu jeito de escrever. De 2008, acho que mudou bastante do meu primeiro livro para esse último. De 2012, que é o Veracidade para o Crônicas da Vida Privada, não muito. Mas eu acho que eu reduzi um pouco o meu texto, eu acho que eu escrevia, meus textos eram mais longos. Eu acho que hoje eu estou conseguindo, ou não, sintetizar um pouco mais aquilo que eu penso. Ou não. Vocês conseguem imaginar o que representa o ateliê e a madeira para um escultor? É isso que nós vamos conferir lá no ateliê do Geninho, um lugar super agradável que respira arte. Tanto pelas esculturas, mas também pelo bonsai. Vamos lá conferir com a gente. O ateliê para o artista é a ferramenta de trabalho. Né? Eu comecei a trabalhar há muitos anos, então eu já trabalhei em várias condições e circunstâncias. Né? Eu já trabalhei no tempo, eu já trabalhei na garagem, né? Onde você tinha que tirar um carro e pôr o banco para poder trabalhar. Já trabalhei em garagem de vizinho emprestada, porque eu não tinha espaço para me trabalhar. Quando eu trabalhei de empregado uma vez, dentro do meu próprio serviço eu tinha um banco de escultor guardado, onde eu trabalhava nas horas de folga, eu fugia do serviço e ia trabalhar um pouco. Né? Então a gente precisa desse espaço. Né? E eu, por essa parte, me sinto privilegiado, porque eu tenho um espaço bom para me trabalhar. Né? Eu tenho onde criar, fazer as minhas criações, e o meu ateliê se torna, como se diz assim, o meu pagamento. Porque a gente que trabalha com arte, no momento que você está fazendo um trabalho de arte, você não está pensando na recompensa financeira dele. Né? Porque se você pensar na recompensa financeira, no tempo que você vai trabalhar, o tempo que você pensa, você não consegue negociar aquela peça jamais. Né? Então o que vai ser o ateliê é aquele momento onde você vê o fruto do que você produziu. Né? Aquela beleza é como se fosse uma recompensa financeira que você tem. Né? Que graças a Deus eu tenho essa recompensa e que ninguém vai poder tomar de mim. Né? Essa riqueza vai me acompanhar além da vida. Né? A riqueza de ver a beleza que eu tento construir, né? E que tantos que vêm aqui reconhecem e gostam também. Como a gente já falou, ela abrange um leque muito grande. Então tem pessoas que fazem santo, né? Esses são santeiros, são especialistas em fazer santo. Então ele só faz santo, a vida inteira dele ele faz santo. Tem as pessoas que são plaqueiros, os que fazem placas, só fazem placa. A vida inteira ele aprimorou o sistema dele fazer placa, ele vai fazer placa. Tem o gameleiro, né? E dentro do leque da escultura tem várias nuances de serviço. Eu como um escultor, o que acontece comigo? Eu abranjo todas essas áreas. Eu faço a placa, eu faço a arte sacra, né? Eu faço a arte mesmo e faço também a decoração interna de ambientes. Por quê? Porque é o trabalho do escultor. O escultor, ele para receber o nome de escultor, ele tem que dominar todas essas facetas da madeira. Porque senão ele vai ser ou uma coisa ou outra. Né? É assim que a gente define o escultor, do artesão, do gameleiro, do mestre de ofício, porque ele abrange todas as áreas.
maneira de você representar artisticamente, né, o momento que você vive, o que você viveu. Eu vejo a escultura hoje em dia como uma arte praticamente em extinção, principalmente a escultura bruta igual eu faço, com formão e martelo. Ninguém mais usa formão e martelo. Todo mundo quer fazer escultura hoje com motosserra, com ferramentas elétricas e muitos tantos, né, com a nossa grande copiadora 3D, né? Essa resolve o problema de qualquer escultura, né? Ela faz rapidamente, precisamente, mas é o que eu falo. A escultura ela é um paralelo bem diverso do de hoje, porque ela nos pede calma, paciência, né? Obstinação em conseguir realizar o que você quer, né? E te obriga automaticamente a criar esse tempo que não existe mais. A minha relação com a madeira é uma relação muito antiga, né? Que eu comecei a mexer com madeira, eu era novinho, comecei brincando com 12 anos, né, quando eu achei meus primeiros formões. E comecei já a trabalhar com formão e tenho uma facilidade muito grande, nunca vi ninguém esculpir madeira, né? E por ser um escultor, eu faço da madeira, bem dizer, o que a gente precisa, no sentido de arte, né, que é a minha arte, que eu considero a escultura, como eu tiro dela o meu sustento na parte do trabalho que eu faço com ela, agradando meus clientes, né, fazendo decorações, fazendo peças para suas casas individuais que eles solicitam, realizando sonhos dos outros. A madeira faz parte de mim. Eu gosto tanto da madeira que a minha segunda arte é o bonsai, né? Que é uma representação da madeira que eu trabalho morta, eu tenho ela viva na arte do bonsai. O bonsai geral é considerado um conjunto, chama-se a árvore dentro do vaso. Se você pegar um bonsai, tirar ele do vaso, separar a árvore do vaso, ela já não é um bonsai mais. Então, para o bonsai é o conjunto. E um bonsai, para ele se tornar um bonsai, ele precisa de uma certa aclimatização das raízes no vaso. Não uma mutilação igual todo mundo pensa, mas uma climatização. Você vai fazer com que aquela raiz se adapte a viver naquele ambiente com menos matéria orgânica, ela é acostumada na natureza, né? Mas sem mutilações, né? É uma questão de adaptação da planta, né? E aí depois de 8 anos, ela está aclimatada, onde ela recebe o nome de bonsai. Depois de 8 anos, até então, ela é um semi-bonsai, ou que eles chamam de bonsai novo, né? Mas um bonsai mesmo, ele vai acima de 8 anos, né? Aí ele é infinito, depende da variedade da árvore. Um Ficus retus desse que eu trabalho, que é a minha principal árvore, ela é árvore milenar, né? Se você procurar as indagações, você vai ver que tem árvore dessa aí, comprovadamente com 800 anos, né? São árvores muito velhas. Nesse mundo tão corrido, tão tecnológico, tem que ter espaço para a escultura, mesmo que seja para a pessoa relembrar como ela é capaz de criar alguma coisa com suas próprias mãos, né? Ela é capaz de pegar um pensamento guardado aqui, ó, e com um simples formão e martelo, ela jogar ela numa peça de madeira morta e transformar ela numa peça viva, reluzente, né? Então, isso aí ensina a gente que também a conviver com o famoso tempo, né? Porque o povo hoje nós não temos tempo para mais nada, né? E quando você está esculpindo madeira, você tem que esquecer do tempo. Você esquece até que você é mortal. Porque tem peça que você trabalha nela, igual aquela grande que eu estou trabalhando lá, já faz 6 anos que eu estou fazendo uma peça, né? Tá certo, eu não vou trabalhar nela todo dia, querendo todo dia ter inspiração para fazer aquele trabalho, né? Mas aquele trabalho, durante esses 6 anos, ele está na minha mente todos os dias.
Eu não estou trabalhando nele fisicamente, mas estou trabalhando nele mentalmente, né? Aprimorando os traços que eu vou dar na madeira. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Agora nós vamos sentar para conversar um pouquinho com William de Oliveira, um escritor que sabe trabalhar as palavras como ninguém e que também consegue colocar muito humor em tudo que ele faz. O escritor, quer dizer, é muito difícil você falar de maneira genérica, né? Porque cada escritor tem as suas diferenciações, as suas particularidades. Mas, de alguma maneira, o escritor ele tenta decodificar o seu tempo, né? Ele tenta decodificar a si mesmo. Ele é uma pessoa que fica tentando ver se ele entende. E a única maneira que ele acha de ver se ele entende é escrevendo. Aí ele fala assim, será que eu entendi? E aí ele não consegue fazer isso, acho que de uma maneira muito só oral, só falando, né? E aí a forma de expressão dele é a escrita. E a escrita, ela acompanha, claro que ela acompanha as suas emoções, as suas sensações, a sua vida pessoal e profissional, as suas particularidades, o contexto onde você vive. Ainda mais, no meu caso específico, eu sou cronista. O cronista, como a própria palavra diz, é cronos, né? Ele acompanha cronologicamente o tempo. E as transformações que o mundo vem sofrendo... Aí eu acho que é uma coisa que eu faço questão de tentar preservar, de tentar com que elas não mudem, de tentar fazer com que seja assim, isso é meu, é o bom humor, saca? O bom humor é uma característica que eu procuro não perder. Então assim, quando eu chego no mau humor, eu falo, vixe, você está distanciando de si mesmo. Porque o bom humor é a minha forma de sobrevivência, né? O bom humor é o meu remédio diário. Assim, se eu estou chateado com alguma coisa e eu escrevo alguma coisa irônica ou eu brinco com alguém sobre aquilo, esse bom humor dilui a minha dor, né? Então o bom humor eu acho que é uma coisa que eu não quero perder, né? Eu espero que não perca, né? Porque a maneira de você enxergar a vida com uma alegria, ou rir das coisas da vida, ou rir de si mesmo, ou tentar transformar as coisas das dores em humores, eu acho que é uma grande forma de passar pela vida de uma maneira, não sei se mais leve, mas de passar pela vida enxergando que a vida realmente ela é um grande mistério e ao mesmo tempo ela tem muito bom humor. A vida ela é muito engraçada, né? Ela faz umas coisas com a gente que você tem que rir, meu, porque se você não rir, é fogo. É aquela velha história do que dá para rir, dá para chorar. E o inverso é verdadeiro também, né? Escrevo como quem pede um abraço, como quem convida um vizinho, como quem perde o passo, como quem busca um caminho. Escrevo para aliviar o cansaço, para distrair-me do mundo, para gritar-me no espaço, para um mergulhar mais profundo. Escrevo como quem pede auxílio, como quem se asfixia com o ar. Escrevo como quem vive em exílio, como quem se afoga no mar. Escrevo para decodificar a vida,
para libertar-me do mal, para retardar a partida, para adocicar o sal. Escrevo como quem se liberta, como quem se disfarça, como quem se despreza, como quem se diz farsa. Para suportar a luta eu escrevo, para liberar o fel, para dividir a multa e para alcançar o céu. Escrevo como quem se soma e reparte, como quem foi e não partiu, como quem na terra foi Marte e como quem da arte pariu. Escrevo para conversar com a morte, para perfumar-me de incenso. Escrevo para azarar a sorte, para não morrer de silêncio. Por isso eu escrevo. Desafios do escritor, eles começam com o próprio escritor, né? O desafio que você se dá ou se permite de escrever. Porque escrever tem sempre dois lados, é um descobrir-se e é um delatar-se, né? Então você tem aí, as pessoas você se denuncia ao escrever. Então você fica muito assim, muito transparente, e isso é claro que tem impactos naquelas pessoas que convivem com você. Eu, menino, fiquei frente a frente dos meus eus diversos, e busquei em versos dividir os eus. E o eu menino veio unindo em todos os versos o universo dos meus diversos eus. Quando você escreve, você busca dentro de si a criança, porque só a criança é capaz de maravilhar-se, só a criança é capaz de tentar enxergar coisas onde elas não existem, só a criança é capaz de olhar uma mesa e não enxergar ali uma mesa, ela enxergar uma outra coisa que não é a mesa. Quando você descobre isso, eu acho que isso está em todas as pessoas que se dispõem a fazer isso. Os desafios do escritor começam nele mesmo, nele tentar redescobrir a criança que existe nele na sua essência. E o segundo, e os desafios, é claro, você tem desafios de ordem material, né? Que são aqueles de publicar um livro. É um desafio muito grande, porque, primeiro, porque o Brasil, você sabe, todo mundo sabe disso. Um livro é caro. Um livro é muito caro para as pessoas comprarem um livro. E as pessoas também não têm, e é claro isso, apesar disso estar melhorando às vezes, não tem o hábito de comprar o livro, não é? Eu acho até que o livro devia ser realmente gratuito, né? E as bibliotecas, como essa aqui que está atrás de mim, disponibilizam gratuitamente a leitura. Mas quantas pessoas frequentam uma biblioteca? Biblioteca, eu costumo dizer que é o exemplo claro do universo daquilo que me desculpem as bibliotecas, mas elas não servem para nada. Porque as pessoas não vão lá na biblioteca. A participação do ser humano nas bibliotecas continua muito pequenas. Elas não vão em biblioteca. Biblioteca é uma pancada de conhecimento que você tem de várias pessoas, escritores, que tentaram se disponibilizar para o universo para escrever alguma coisa e fica lá o livro parado na estante. Quantos livros existem parados na estante? Tem um texto, inclusive, que fala sobre os livros. E eu não vou ler o texto todo, mas posso ler até o finalzinho dele, que eu chamo de Revolução dos Livros. Que foi uma ideia que eu tive de vendo os livros na estante e imaginar assim, e se os livros todos resolvessem fazer uma revolução? Eles saíssem das prateleiras, das estantes, e saíssem mesmo porque eles não aguentam mais ficar parados na estante. Eles estão com o saco cheio de ficar parado lá, sem utilidade, né, mofando e tal. E aí eu conto dessa revolução, como é que ela aconteceu, e aí no finalzinho do livro, deixa eu ler aqui, e como um grande exército mundial, vindo de todos os cantos da terra, eles pularam das estantes, fugiram das bibliotecas, das cabeceiras e criados mudos, e invadiram finalmente a cabeça e o coração de todos os homens da terra. A revolução dos livros. A única proposta que tem, que eu acredito, é a educação. E a educação se faz através de livros, não é? Se faz através dos livros. Sejam eles hoje digitais, sejam eles virtuais, sejam eles impressos, né? Mas é um grande desafio publicar livro, porque você tem que entrar no jogo de mercado, né? E o jogo de mercado, ele é o mercado mesmo, ele é quanto é que você me paga, ou quanto é que você vai pagar para publicar um livro. As editoras, inclusive, elas se transformaram em gráficas. Por uma questão econômica, você não tem editoras que estão, entre aspas, vou dizer, porque, claro que eu estou generalizando, mas as editoras não estão interessadas em novos autores.
elas estão interessadas em novos compradores, não em novos autores. Elas querem saber que se você tem direito, vontade de publicar um livro, fale com a gente. Nós temos o maior interesse para você. Porque, é claro, é jogo de mercado, elas precisam sobreviver num sistema capitalista. E eu não sou contra, é claro. E ainda bem que tem ainda, né, editoras ou gráficas. Mas é um desafio. Os meus livros são publicados de que jeito? Eu saio com a minha pastinha de livros, depois que eu fiz o boneco, e vou até patrocinadores. Quantas empresas me auxiliam a publicar um livro? Mas para isso, eu escrevo o livro, faço os orçamentos, ponho a pastinha debaixo do braço e vou em X empresas na cidade. 2 delas, 3 às vezes colaboram, 7 não apoiam e também não acho que tem que apoiar. Mas é assim que eu escrevo meus livros. Acho que não é a valorização do autor, né, só, é a valorização da história, da cultura. Viver no Brasil e viver de arte é ser mais artista do que viver em outros países. Porque, além de tudo, você tem que cuidar da sua sobrevivência como artista. Olá, estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. É muito bonito quando a gente vê um sonho se transformar em realidade. E depois a gente vê essa realidade do sonho realizado mudar a pessoa, fazer com que ela seja mais brilhante, mais vigorosa. Foi isso que nós vimos quando nós revisitamos a Vanessa da revista Opaua. E também podemos ver toda a evolução da revista nesses anos. Vamos conferir na matéria. Eu sempre gostei muito de história, sempre. Por isso fui para o lado do jornalismo. Então eu tenho muita paciência em escutar a história de cada um. E isso acabou vindo para a revista. Então, no começo, quando a gente decidiu, por exemplo, homenagear a Fabiana Passoni, que estava lá nos Estados Unidos, teve toda a história do câncer, ela reviveu, né, de uma história muito bonita. Então, quando eu resolvi contar essa história, eu falei, poxa, olha isso. E aí a gente viu a repercussão disso na vida das pessoas. Pessoas que passavam pelo mesmo problema com câncer, né? No caso dela, ela perdeu as mamas, teve que tirar as mamas e teve trigêmeos. Poxa, né? Então Deus faz a coisa certa. Então essa revista já veio com esse ar de vamos contar a história da vida real. Aí na próxima já veio o seu Xixo, né? Poxa, ele trouxe a Danone para o Brasil, inventou o requeijão. Hoje tem a maior viagem da América Latina. O cara é visionário. A gente já viu essa matéria reproduzir na questão dos sonhos. Poxa, acredite no seu sonho, vá lá na França buscar a Danone, sabe? Então a gente vê essa questão do jornalismo homenageando. Aí vem Nani People, aí vem os comunicadores, o seu Décio, Tatiele, foi vindo. Então assim, a gente se reafirmou nisso, uma ideia de contar uma história bonita, ela acabou virando um marco para nós. Então hoje as pessoas sabem, se a pessoa é capa, é porque ela merece. A gente recebe muitos e-mails. Um dia ainda você capa da Opaua. Poxa, olha, essa pessoa merece uma capa. Essa capa do Mauro Ramos de Oliveira foi indicação de leitor. A gente foi na Caldense, teve algum apoio, mas não tinha muito acervo. A gente foi com uma equipe para São Paulo, brincando que a gente estava rinitado de tanto mexer em arquivo de família, e conseguiu fazer uma matéria sobre o Mauro, que foi zagueiro da seleção brasileira. Passou uma semana depois do lançamento da revista, ele recebeu uma homenagem da Folha de São Paulo. A Folha lançou o Relógio dos Campeões. Tinha do Dunga e tinha do Mauro Ramos. Então a gente começa a pegar essas memórias e fazer elas serem homenageadas. Então tem pessoas que já morreram, que são capa, pessoas que estão vivas, né, pessoas muito jovens. Então a gente mostra isso, que não importa a sua história, se você trabalha com carinho, se você tem
uma vida bacana, vamos contar isso. Então isso se reafirma a cada edição, a gente consegue manter a nossa proposta. A gente não vende a nossa capa, a gente recebe propostas tentadoras, mas a gente não vende. A matéria publicitária pode ser vendida, a gente tem os informes publicitários, mas o jornalismo não. Ele não pode ser violado, ele não pode ser tendencioso para a venda, né? Ele tem que ser respeitado. Então, como jornalista, levantei a mãozinha lá na minha formatura, que iria manter essa linha do respeito, né? da ética, e vou continuar mantendo. Então, quando a gente vai criar uma publicidade para um cliente, é muito diferente de outros projetos que a gente vê por aí, assim, que a gente realmente abraça a causa do cliente. Eu falo que se eu não acreditar no produto dele, eu já nem hoje anuncio. Porque é um trabalho muito minucioso de briefing, de entender o produto do cliente para conseguir comunicar. A comunicação ela deve ser lúdica. Uma propaganda na revista ela deve ser muito bonita, assim. Se vocês olharem, a maioria das publicidades, elas têm a nossa logo. Então a gente é uma agência hoje por isso, para poder oferecer para o cliente um trabalho de qualidade. Não que as outras agências não ofereçam, mas a gente tinha muita dificuldade em chegar em um elo. Tanto que a gente tem várias agências parceiras e a gente hoje é uma também. Então a gente consegue colocar a nossa marca mesmo dentro dessa publicidade que a gente cria especialmente para o cliente. Chegava muita publicidade solta. O cara falava, não sei quem fez o meu cartão de visita e aí eu estou reproduzindo ele em vários lugares. Então era uma dificuldade para empresas de outdoor, era uma dificuldade para outros veículos impressos também. Então a gente padronizou isso. Então o cliente chega aqui, a gente quer fazer um anúncio na revista. Poxa, a gente cuida do seu Facebook, a gente cria a sua logomarca, a gente repagina a sua vida aí para a sua comunicação andar e cria um planejamento. Então foi essa estrutura de comunicação que fez a revista hoje ser sólida no mercado. Temos um produto caro, imprimimos 5.000 revistas, atingimos a região toda hoje. Prova disso é que a gente tem cliente em Sorocaba, cliente em Piracicaba, cliente em Pinhal, a gente está com bastante cliente lá. Então a gente conseguiu atingir essa região e esse mercado que estava com uma sede aí de uma comunicação mais alternativa e pontual. Porque o jornalismo, ele é lúdico, ele é lindo se ele for bem aplicado. A gente vê muita coisa com prazo de validade que passou já. A gente vê muita coisa voltada para um social, comercial, escrachado. Então, eu acho que essa não é a proposta que a gente acredita. A gente acredita no jornalismo de base, jornalismo sólido, que vá homenagear as pessoas. Quanta gente tem uma história de carreira bacana que pode, né, ser contada mesmo. A gente já homenageou o Seu Xixo, homenageamos a Nani People, a Fabiana Passoni. Então, é importante manter uma linha fiel mesmo, de estudo. A gente sabe que pessoas têm dom, às vezes não precisam fazer faculdade para se saírem bem em algum segmento. Mas, poxa, vamos dar uma atenção para o jornalismo, vamos ler mais. Se a gente quer atuar nessa área que não precisa mais de diploma, vamos ler, vamos estudar. A Opaua está aqui para isso, a casa hoje recebe tem esse espaço colaborativo. Então, se algum profissional quiser falar sobre arquitetura, convida a criançada, sabe? Vem aí ensinar o que a arquitetura prega, qual que é o preceito, né? Para a gente poder ter mais adolescentes engajados dentro dessas áreas, que às vezes não fica tão claro no ensino médio. Então, assim, a ideia é formar formadores de opinião. Acho que esse é o caminho agora. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura,
Quando nós começamos o programa da Cor da Cultura, eu cantei uma música que é muito conhecida na voz de Elis Regina. E nesse programa nós resolvemos fazer uma homenagem a esse momento que foi muito especial. Eu vou cantar uma música agora para vocês. Foi a minha primeira vez em estúdio. Nós fomos até o estúdio do Rafael do Vale, convidamos a banda Botuca para fazermos a música Velha Roupa Colorida, do Belchior, que Elis Regina também interpretou maravilhosamente. E o resultado você vai ver agora. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E que algum tempo era novo, jovem, hoje antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais seu pai falou "she's leaving home" e meteu o pé na estrada like a Rolling Stone. Nunca mais você chamou sua menina pra correr no seu carro, loucura, chiclete, som. Nunca mais você saiu à rua em grupo, reunido, dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, que é do cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E que algum tempo era novo, jovem, hoje antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Como Paul, poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho Blackbird o que se faz. E Raven, never Raven, never Raven, Blackbird me responde, tudo já ficou pra trás. E Raven, never Raven, never Raven, Assum Preto me responde, o passado nunca mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Porque algum tempo era novo, jovem, hoje antigo, e precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. Os matizes da arte quais são? Amarelo, ovo e sol, céu, anil, temperos mil da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura.